Samuel, dá-nos um rei como tem todas as nações. Esse foi o pedido que o povo fez para o profeta Samuel. E Deus deu um rei. Como será que foi o início da monarquia em Israel? Você quer saber? Então fica aqui comigo porque você vai aprender. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio Martins e esse canal é dedicado ao hebraico bíblico, à exegese, à teologia bíblica, enfim, a todo esse universo maravilhoso das Sagradas Escrituras. Se esses assuntos interessam a você, meu querido irmão e irmã, então curta esse vídeo, inscreva-se nesse canal se você ainda não fez, ative o sininho para novas notificações e faça um comentário no final desse vídeo sobre o que você aprendeu, o que você achou a respeito do conteúdo ministrado aqui neste vídeo. Muito bem, dá-nos um rei. Esse foi o pedido que o povo fez ao profeta Samuel. Muito bem, quando a gente pensa no livro de Samuel, nós temos que entender na relação de continuidade que esse livro tem com o livro que o precede, que é o livro dos Juízes. Então, o livro de Samuel, ele tem uma relação de continuidade. Veja que no livro dos Juízes aparece por 4 vezes, lá no finalzinho, nos capítulos 17 até o 21, a expressão "e naquele tempo não tinha rei em Israel". Então, o autor do livro de Juízes, ele vai pontuando que naquele tempo cada um fazia o que parecia mais reto e não tinha rei, mostrando a necessidade de um dirigente, mas não de um dirigente qualquer, que fosse como aquele que o Deuteronômio capítulo 17, aquele rei ideal, o rei que o Deuteronômio prescreve lá no capítulo 17, que deveria ser dentre os israelitas, ele deveria ser um rei dedicado à lei do Senhor, dedicado à Torá, fazer uma cópia da Torá, todos os dias deveria escrever uma porção da Torá, e esse rei, ele não deveria fazer alianças com exércitos estrangeiros para aumentar o seu exército e etc. Ele deveria confiar no Senhor e dedicar-se à lei de Deus. Então, o livro dos Juízes mostra que naquele tempo dos juízes não tem rei e fala da necessidade, dessa liderança. E é justamente no livro de Samuel que nós teremos a narrativa do início desse tempo monárquico. Ela vai iniciar falando, em primeiro lugar, de um drama familiar, não é? E como que esse drama familiar envolvendo a família do profeta Samuel, a mãe dele, que era estéril, o drama que ela vivia, como deste episódio familiar, a provisão divina intervém para levantar aquele que vai fazer a ponte entre o período dos juízes e a monarquia, que é justamente o profeta Samuel. O livro de Samuel, ele, na realidade, nós o conhecemos, como os livros de Samuel, o primeiro e o segundo livro de Samuel. No entanto, originalmente, na Bíblia hebraica, esta era uma obra única. Então, é uma única obra, os conteúdos que nós temos divididos em 2 livros. A tradução, a primeira tradução da Bíblia hebraica para uma língua estrangeira foi para o grego, nome que se dá de Septuaginta. Septuaginta foi a primeira tradução do hebraico e foi justamente para a língua grega. E a Septuaginta foi que separou os livros de Samuel e livro de Reis em 4 partes. Olha que interessante, chamados de reinos. Reinos alfa, reinos beta, reinos gama e reino delta. Ou seja, 1º e 2º Samuel seriam reinos alfa e beta, e o primeiro livro de Reis, o reino gama, e o segundo livro de Reis, o reino delta. Seriam 4 livros, chamado livro dos reinos. A tradução chamada de Vulgata é que nomeia para reis, ao invés de reinos. E a Vulgata Latina, ela, portanto, nomeia como o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o terceiro e o quarto livro de Reis. A nossa Bíblia traz primeiro livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel e primeiro e segundo livro dos Reis.
Pois bem, esta obra que nós chamamos de Samuel integra a chamada obra historiográfica deuteronomista. Como nós já temos estudado aqui nesse vídeo, inclusive eu convido você aqui já, se você ainda não assistiu, a olhar esses cards que estão sendo colocados agora. Temos já vídeo sobre Josué. Aliás, antes de Josué, o Deuteronômio como portal da obra historiográfica deuteronomista, o livro de Josué, o livro dos Juízes e agora o livro de Samuel e, na sequência, o primeiro e segundo livro dos Reis. Portanto, a obra historiográfica deuteronomista é esse conjunto de livros que, iniciando-se com o Deuteronômio, vai de Josué até o segundo livro dos Reis. E se você quiser entender realmente o que é obra historiográfica deuteronomista, assista o livro Deuteronômio, portal da obra historiográfica deuteronomista. Agora, apesar desse material narrativo do livro de Samuel dedicar maior espaço a Saul e sobretudo a Davi, a obra recebe o nome de Samuel por causa justamente do valor e da envergadura deste homem, desse profeta chamado Samuel. O nome desse livro é justamente Livro de Samuel porque é justamente este personagem, Samuel, esse profeta, sacerdote, último juiz, não é? E profeta, grande profeta de Israel. Esse personagem vai fazer a transição entre o tempo dos juízes, onde não tinha rei, para o tempo da monarquia, que é o tempo em que vamos começar a conhecer o primeiro rei já no livro de Samuel, que foi Saul. Então, Samuel vai fazer essa transição e a gente vai ver como que ela foi. Além disso, o nome do livro é dado a Samuel porque ele inaugura essa era de líderes proféticos. É justamente com Samuel, a quem é dito que nenhuma das palavras dele caiu por terra, este profeta inaugura um tempo novo, aonde líderes proféticos, portanto profetas, vão influenciar o destino dos reinos, das nações. Eles vão ter a palavra de Deus para orientar os reis. E, sobretudo, o nome do livro é dedicado a Samuel, porque o profetismo, a instituição do profetismo, no entendimento dos autores deuteronomistas, no entendimento dessa teologia deuteronomista que perpassa toda a obra, o profetismo precede a monarquia. E ele é mais importante do que a monarquia, porque o profetismo é o veículo da palavra de Adonai. Então, o profetismo ele tem a precedência ou ele tem a primazia, razão pela qual, apesar do livro dedicar espaço grande para Saul e ainda maior para Davi, os livros o primeiro e segundo livro de Samuel levam esse nome. Muito bem. Com respeito aos personagens principais dessa obra, nós já podemos já intuir. O primeiro deles é Samuel, que foi o último juiz, e por sinal, o livro de Samuel, os primeiros capítulos do livro, ainda está dentro do tempo dos juízes, porque Samuel é justamente esse último juiz. Ele não continuou, os seus filhos, melhor dizendo, não continuaram nessa função de juízes, porque os filhos dele já não andavam no mesmo caminho de Samuel, pelo que o povo pede um rei. Então Samuel vai ser esse último juiz que vai ungir o primeiro rei. Ele vai fazer a transição para esse novo tempo em Israel. Ele é sacerdote porque ele cresce no templo, servindo no santuário, servindo e auxiliando lá a casa de Eli, o sacerdote Eli. O segundo personagem é Saul, né, cujo nome Shaul significa pedido, né? Vendo o verbo sha'al, que é pedir, Shaul é aquele que foi pedido, né? Pedido pelo povo. O povo pediu um rei. Dá-nos um rei.
como tem todas as nações. Saul foi pedido, não é? Só que Saul logo demonstrou-se ser um rei obstinado, um rei autônomo, que não espera pela palavra do Senhor e que acabou sendo rejeitado. Esse é o segundo personagem. E o terceiro personagem é Davi, o homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as suas falhas e de todas as suas contradições. Ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, né? O nome Davi significa amado. Ele é o rei escolhido por Adonai e vai ser, como veremos, o paradigma, né, do rei ideal que entrou dentro das tradições e que deu origem às tradições messiânicas, davídicas. Muito bem. Esse livro, ele tem a seguinte estrutura. A primeira parte do livro vai do capítulo 1 ao 15, aonde aparecem Eli, Samuel e Saul, e nós vemos uma oposição, uma tensão entre Eli e Samuel. Temos Eli, Samuel e Saul como personagens desses 15 primeiros capítulos, mas há aí uma tensão entre um sacerdócio decadente e um sacerdócio emergente, ou seja, um sacerdócio que estava cego e que não ouve mais a palavra. O texto lá no capítulo 3 de 1 Samuel diz que naquele tempo a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, não havia comunicação com Deus, a palavra de Deus não era ouvida, não havia visão, a palavra do Senhor era rara. É nesse contexto aonde um sacerdote decadente já não ouve, já não vê, é que Deus levanta alguém para ouvir, e este alguém é Samuel. Deus chama por ele. O próprio nome Samuel, Shemuel, significa, esse nome Shemuel, ele tem um trocadilho com duas raízes. A primeira é justamente o verbo sha'al, que tem a ver com pedir, né? A Ana pediu a Deus, o povo pediu a Deus, o povo pediu a Samuel um rei, mas a Ana pediu a Deus um filho. Então veja, Samuel, ele também foi pedido. E ao mesmo tempo, o nome de Samuel, ele tem uma sonoridade com o verbo chamar, que é o verbo ouvir. Porque é Samuel que vai começar a ouvir as interpelações de Deus, a palavra de Deus. E o capítulo 3 vai narrar justamente o início da vocação de Samuel, que por fim diz: fala que teu servo ouve. Quer dizer, Deus o chama 3 vezes, ele vai até Eli, o ministério dele estava ainda ali embrionário, Deus estava chamando, despertando Samuel, quando o Eli percebe que aquele menino estava sendo despertado por Deus e ele o instrui. Se você ouvir de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pelo que Samuel assim procede, e o menino ouviu a palavra do Senhor. No capítulo 8 até o 15 do primeiro livro de Samuel, nós vemos uma oposição entre Samuel e Saul. Se do 1 ao 7 tem uma tensão entre Eli e Samuel, agora teremos uma tensão entre Samuel e Saul. Por que essa tensão? Porque Saul foi pedido pelo povo e Deus concedeu um rei que é Saul. Muito bem. Saul logo demonstrou-se um rei obstinado, aquele rei que age de maneira autônoma, despreza a palavra do Senhor, não espera pelo Senhor, ele faz conforme ele acha que deve fazer, ele age movido por circunstâncias e não pela palavra. E então o texto vai nos dizer, lá em 1 Samuel 15, no versículo 22, que Saul, por ter rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor também o rejeitou. Então Saul foi rejeitado por Deus. Nessa segunda parte agora, do capítulo 16 de 1 Samuel até 2 Samuel, capítulo 1, haverá uma tensão entre Saul e Davi. Então veja que a narrativa vai sendo construída, e muito bem construída, diga-se de passagem, por meio de tensões entre esses personagens. O Saul é um rei decadente, é um rei que está declinando, na verdade é alguém que Deus já rejeitou e, portanto, para sair do trono é só uma questão de tempo, ele já tinha perdido o respaldo de Deus, ao passo que Davi é uma liderança emergente, ele está em ascensão.
né? Nós vemos que Deus escolheu Davi, e Davi tem uma série de vitórias, como, por exemplo, aquela vitória já no capítulo 17, do desafio lá do gigante filisteu, e o Davi o vence em nome do Senhor. Então este Davi vai demonstrando confiança, dependência, não é, por ele ser pequenino, de gentil aspecto, não é? Ele coloca toda a sua confiança em Deus, e por isso, né, como ele canta nos salmos atribuídos a Davi: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei. Então ele derruba gigantes, ele é um derrubador de gigantes. O menino Davi, ele está em ascensão, o jovem Davi, ao passo que Saul está declinando, e vai declinar a tal ponto de, no final, por já não conseguir ouvir a palavra de Deus, este Saul, ele vai terminar consultando necromantes. Ele vai buscar Deus onde Deus não está. Ele vai buscar a palavra de Deus no mundo dos mortos, né? E a palavra de Deus vai nos falar ali que alguém parecido com Samuel, não é? Parecendo Samuel, vem até ele e o reprova por aquela atitude. Quer dizer, o texto, apesar, né, de muitos quererem trazer questões dogmáticas aí com respeito a essa questão da consulta aos mortos, é claro que a Bíblia proíbe isso, e Saul errou nisto, mas o que o texto quer dizer, além disso, que Samuel, mesmo morto, né, ele foi incomodado ali no seu descanso, e é isso que a narrativa mostra, né, com certo tom de ironia. E Saul foi reprovado mais uma vez. Pois bem, o texto vai dizer que esse Saul completamente declinante, esse Saul decadente, ele termina por se assassinar, ele termina por se matar, ele acaba tirando a própria vida, enterrando a espada em seu próprio peito. E aí então a gente vai vendo, não é, o Davi, que vai assumindo, primeiramente Davi foi ungido pelo profeta Samuel, depois ele é ungido rei de Judá, depois ele é ungido rei sobre todo Israel, e esse Davi, ele vai conquistando, ele conquista Jerusalém da mão dos jebuseus, ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, e é nesse contexto que nós lemos aquele texto belíssimo, aquele texto maravilhoso que fala com respeito à aliança davídica, quando ele diz assim, no capítulo de número 7, no versículo 12, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, o profeta Natã, quando Davi pede para construir uma casa, ele quer construir uma casa para Deus, Natã diz para ele que um filho dele iria edificar a casa para o Senhor, mas o Senhor também faria de Davi uma casa, através de um jogo de palavras, né, com o significado da palavra Bet. Bet significa casa, a casa para Deus habitar, mas também significa a casa de Davi, que é a dinastia davídica, ou seja, os filhos de Davi que vão governar sobre Israel. E aí então ele faz uma aliança com Davi, e nós lemos no texto bíblico assim: o profeta Natã diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta palavra é feita uma aliança de Deus com Davi e toda a sua descendência. Uma aliança em que Deus
diante de possíveis erros da dinastia de Davi, ele vai puni-los, mas ele não vai rejeitá-los para sempre. Ele vai usar de misericórdia para com a descendência de Davi, como um pai tem misericórdia de um filho. E esse trono vai estabelecer-se para sempre. Muito bem, falaremos um pouquinho mais adiante a respeito dessa promessa. Então, a quarta parte do livro, de 2 Samuel 9 a 2 Samuel 21, fala da sucessão de Davi, ou seja, quando ele entra naquela fase em que ele vai já envelhecendo, mas antes disso também algumas outras coisas acontecem, como por exemplo, o pecado dele com Betsabá. Nós sabemos que foi terrível, um período, um evento dificílimo na vida de Davi, que maculou a biografia dele, não é? Vamos dizer assim, trouxe essa mancha, um pecado pelo qual ele que teve consequências terríveis na família dele, conflitos na família, onde o pecado dele foi revelado diante de todo Israel, não é? Ele, a princípio, ele quis esconder, ocultar esse pecado, envolvendo o marido da Betsabá, a Urias, e como Urias era um homem de um coração muito fiel e não quis abandonar os seus homens na batalha, Davi termina por armar uma cilada e colocá-lo em uma emboscada em que ele morreria. E aí então, quer dizer, um adultério seguido de um assassinato, de um homicídio, isso teve consequências terríveis dentro da casa de Davi, da família de Davi. Primeiro, o filho dele, Aminon, ele estupra a irmã. O Absalão, sabendo disso, tomado de ódio, mata o Aminon, e esse Absalão termina por levantar-se contra o próprio pai para tomar o trono do pai. Quer dizer, tudo começando com um adultério, depois um homicídio e consequências na própria família, incesto, assassinato, rebelião, e assim nós temos início, não é, a dinastia, ou melhor, a monarquia em Israel, com todas essas tensões e problemas, mas também com promessas que iriam para além da vida de Davi e do próprio Salomão. E o livro termina com uma sessão final, uma sessão poética, onde nós temos o Cântico de Davi. Interessante aqui, mostrar para vocês que o livro o primeiro e segundo livro de Samuel, ele é majoritariamente narrativo, é prosa, mas ele é emoldurado por poesia, por cânticos. Olha que interessante. O Cântico de Ana, ali no capítulo 2, 1 Samuel 2, de 1 a 10, a moldura inicial e a moldura final, né? O Cântico de Davi, em 2 Samuel 22. Esses cânticos têm muito a ver um com o outro. O Cântico da Ana, ela, na poesia, nesse cântico, nessa canção, ela diz que Deus é o Deus que abate o soberbo, é o Deus que humilha o exaltado e que exalta o humilhado, que engrandece o pequeno, né? Enquanto ele abate o grande, ele eleva o pequeno. A princípio, nós poderíamos até pensar numa aplicação direta com a vida da Ana. E, de fato, tem. Porém, vai para além da vida da Ana, quando essa poesia aponta para o próprio Davi. Enquanto aquele que se exaltou, né, o Saul, ele é abatido, o Davi é exaltado e elevado ao trono, o pequeno Davi. E no final, no Cântico de Davi, nós vamos ver a mesma coisa. O Davi falando que Deus é o Deus que abate o soberbo, o arrogante e eleva os pequenos. Então esses dois cânticos, eles têm muito a ver um com o outro, né? E ambos falam de que Deus guarda o seu ungido, o seu Messias. Olha que interessante. Essa moldura, ela tem uma tonalidade bem messiânica, né? Porque fala do rei ungido, que é guardado e protegido por Adonai. E no centro do texto, nós temos aí
a narrativa propriamente dita do livro. Então você tem um livro que é majoritariamente narrativo, ou seja, em prosa, mas que é emoldurado por poesia. Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente de alguns temas interessantes do livro. Primeiro é que a monarquia, ela começa bastante problemática, né? O povo pede um rei, e o problema não é só pedir um rei, mas é um rei como tem todas as nações. Ou seja, um rei que nos proteja, um rei que nos lidere. Quer dizer, isso demonstra, em certo sentido, a falta de confiança no Deus de Israel, que o guarda, que o protege. E eles querem imitar as nações, como tem todas as nações. Então é um início um pouco problemático, que desagrada a Deus, de acordo com 1 Samuel 8, quando Deus diz: não foi você, Samuel, que rejeitaram, mas foi a mim, para que eu não reine sobre eles. O segundo tema a destacar é justamente a importância da profecia na era monárquica. Com o Samuel, o profetismo, essa era do profetismo, ela tem propriamente início com Samuel. Isso é algo importante a se destacar, né? Essa figura profética que unge reis, que dá a palavra de Deus para os reis. Um terceiro elemento a se notar é a teologia da retribuição, a teologia deuteronômica da retribuição. Quando a palavra de Deus é rejeitada, quando não se dá atenção à palavra de Deus, a tendência também é do povo ser rejeitado. Se o rei despreza a palavra, o rei será rejeitado. Saul, portanto, ele se coloca dentro de um esquema, não é, de reis que rejeitam a palavra de Deus, e conforme veremos no próximo vídeo, não é, existe uma régua de medir, aonde quem segue os passos de Davi é aprovado e quem segue os passos de Jeroboão é reprovado. Aqui no caso, Saul, ele está dentro desse esquema de rejeitar a palavra, e por isso terminou sendo rejeitado. Outra questão importante é que esse livro de Samuel, ele tem essa nota messiânica, né? Ele tem essa nota porque é justamente nesse livro de Samuel que nós temos a promessa de uma dinastia. O texto que nós lemos de 2 Samuel capítulo 7, o Senhor diz para Davi: o Senhor te fará casa, uma dinastia. Um descendente de Davi, conforme foi prometido, iria edificar um templo para Deus, uma morada para Deus, onde Deus haveria de habitar. Salomão construiu esse templo. E Deus prometeu um reino eterno. Essa promessa de um reino eterno, ela vai para além do livro de Samuel, ela vai inspirar os profetas que vão visualizar um rei futuro, um rei davídico, um filho de Davi, que vai governar em Jerusalém para sempre, o rei Messias. E é essa promessa que vai adentrar também o Novo Testamento. E essa promessa, essas tradições, elas têm início aqui, justamente no livro de Samuel. Muito bem, eu pergunto se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo. Eu sou o professor Cláudio Martins e eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Convidar você também a curtir esse vídeo, gente. Dá uma moral aqui pro professor, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, comenta, faz um comentário aqui no vídeo, aqui embaixo, faz um comentário e também compartilhe com tantas pessoas você puder. Se foi bom para você, também vai abençoar aqueles que você também ama. Convido você a continuar conosco, a assistir os vídeos dessa série da obra Deuteronomista, que estão aí nos cards e elencados aqui no finalzinho, e que a gente possa estar juntos em nosso próximo encontro, pessoal. Até lá!